dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Nessa edição, a gente vai tratar do Supremo Tribunal Federal e do modus operandi da mais alta corte brasileira, algo que traz consequências políticas. E essa conversa vai se dar ao som do Felipe Cordeiro. Rosinha, branquinha, de lua amarela, Cuba Libre na salsa peruana. O Supremo Tribunal Federal é a mais alta corte do país. Representa o Judiciário, um dos 3 poderes da República. É o único poder com representantes não eleitos pelo povo. É formado por 11 ministros, indicados por presidentes da República que passam a ocupar o cargo se tiverem seus nomes aprovados pelo Senado. O Supremo está hoje no centro do debate político nacional e, além de estar no centro do debate, também está sendo alvo de muitas críticas por tomar decisões aparentemente contraditórias, a depender de quem é julgado. E também a depender do ministro que pega o caso. Uma situação que dá vida àquela máxima, cada cabeça uma sentença. Essa eu não tolero, essa eu não tolero. O Supremo é responsável por resolver contendas constitucionais. Se há alguma dúvida sobre a constitucionalidade de uma medida do Executivo, do Legislativo ou mesmo de outras instâncias do Judiciário, quem decide é o Supremo. Esse tribunal é a guarda da Constituição. O Supremo também é responsável por conduzir inquéritos e processos de muitas autoridades com foro privilegiado, entre elas presidentes da República, vices, ministros de Estado, deputados federais e senadores. Aí entra a questão da Lava Jato. Essa operação contra a corrupção foi deflagrada em março de 2014. De lá para cá, a primeira instância judicial, seja com o juiz federal Sérgio Moro, em Curitiba, seja em outras varas, como a do juiz federal Marcelo Bretas, no Rio, já sentenciou centenas de pessoas. Tem muita gente sem foro privilegiado, ou seja, sem mandato, condenada. Alguns, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em primeira e em segunda instância, algo que pode impedi-lo de disputar a eleição presidencial deste ano, por causa da lei da ficha limpa. E enquanto essas condenações vão acontecendo na primeira instância, lá nas varas da Justiça Federal nos estados e também nos tribunais regionais de segunda instância, o Supremo não julgou ninguém nesse caso. Nenhum político com mandato, com foro privilegiado, seja deputado, seja senador, seja ministro de Estado, nenhum político desses foi julgado pelo Supremo, ou seja, eles vão poder disputar a eleição. Mais do que isso, alguns casos caducaram, como as suspeitas de Caixa 2 da campanha presidencial de 2010 do hoje senador José Serra. Elas já prescreveram e não podem mais ser punidas. Existem alguns aspectos sobre o modus operandi do Supremo, sobre a forma de funcionar do tribunal, que a gente tem de observar. O primeiro é como os assuntos são pautados, ou seja, como é decidido o que vai e o que não vai ser julgado no Supremo. Um segundo aspecto é a questão dos pedidos de vista, quando o ministro paralisa um caso para poder estudá-lo melhor. Por fim, vale um debate sobre a vocação do Supremo, um tribunal criado para lidar com a Constituição, que por força da conjuntura e pelas regras do foro privilegiado, precisa julgar ações penais de políticos. Para falar sobre isso, a gente aqui do Politiquês chamou a Heloísa Machado, professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e coordenadora do Supremo em Pauta, um centro de pesquisa acadêmica criado para analisar nossa Corte Máxima. Primeiro a gente perguntou para Heloísa Machado, quem define a pauta do Supremo? Quem decide o que vai e o que não vai ser julgado ali? Há critérios claros para isso? Lembrando que no Supremo existem decisões que são tomadas por apenas um ministro, decisões de turma, são 2 turmas de 5 ministros cada, e decisões do plenário, do qual participam os 11 ministros do tribunal. A pauta do Supremo Tribunal Federal, do plenário do Supremo Tribunal Federal, é definida pela presidência do tribunal, que agora é exercida pela ministra Carmen Lúcia. É ela que decide, que monta quais processos serão levados a julgamento em plenário, e esse é um poder exclusivo de quem ocupa a presidência do tribunal. É importante mencionar que o regimento interno do Supremo traz alguns critérios sobre os casos que devem ser julgados
antes dos outros. Então, o regimento diz que, na medida do possível, os processos devem ser julgados pela sua antiguidade, ou seja, aqueles mais antigos devem ser julgados antes dos mais novos. Outras regrinhas, como habeas corpus, ações penais com réus presos, extradições, também são previstas para antecipar ou furar a fila do tribunal. Então, apesar dessas disposições do regimento interno, na verdade, é um poder bastante imune a controles, esse da presidência. Não há mecanismos para se controlar se de fato são os processos mais antigos que vão a julgamento e nem se essas ações que têm prioridade de fato são julgadas antes das demais. Os ministros individualmente, os que são relatores das ações, têm poderes para decidir o que a gente chama de monocraticamente, decidir sozinhos pedidos, por exemplo, de urgência, de cautelares, liminares. Para isso não precisa de pauta, basta o relator ter um pedido nesse sentido para conceder uma medida de urgência e ele pode fazer isso sem consultar nenhum outro ministro. Nas turmas, que funcionam com 5 ministros cada um, quem monta a pauta é o presidente da turma, que por sua vez é escolhido entre os ministros mais antigos que ainda não ocuparam a presidência daquela turma. Ou seja, no fundo, o Supremo acaba julgando quando quer. Existe nesse debate um outro aspecto, um outro item do modus operandi do judiciário como um todo, não só do Supremo. Esse item é o pedido de vista. O pedido de vista serve para que um magistrado estude melhor um caso antes de votar. Agora, como é usado esse pedido de vista? Esse instrumento, na prática, é usado para outros fins do Supremo? Ouça o que diz a professora Heloísa Machado. O Supremo Tribunal Federal julga uma quantidade muito grande de ações. Ele é, de fato, um tribunal que acumula funções recursais, função de competência originária e função também de controle de constitucionalidade. Então, não é de se estranhar que os ministros se valham de um poder de pedir vista do processo, que é retirar de pauta, segurar esse processo por um tempo para eventualmente estudar uma questão que não tenha sido muito aprofundada ou que durante o julgamento tenha se mostrado mais complexa. Apesar de ser um instrumento voltado para aprofundamento de uma questão, para uma reflexão maior, é evidente que ele também é usado para eventualmente suspender uma decisão ou bloquear ali uma determinada decisão que esteja se configurando em plenário. Esse é um poder que o regimento dá para cada um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles não usam essa prerrogativa de maneira indiscriminada, então, ainda que a gente conheça casos em que esse pedido de vista acabou suspendendo processos por anos, quando a gente analisa a quantidade geral de casos julgados, são poucos os pedidos de vista que são feitos nesse sentido. Faz parte da dinâmica e da regra do jogo do plenário. O regimento interno, ele traz prazos para devolução desse pedido de vista, mas isso é considerado um prazo impróprio, ou seja, um prazo ali que não constrange o juiz a ser obrigado a devolver aquele caso, até porque ele tem que ter um voto pronto para apresentar naquela ação e ele não é obrigado a apresentar esse voto, a não ser quando ele esteja plenamente convencido. O Conselho Nacional de Justiça traz metas de produtividade, de redução de acervo, e geralmente a gestão do Supremo Tribunal Federal, nas mãos da presidência, fica bastante preocupada com a diminuição do acervo de processos. Então, pedido de vista faz parte do jogo de plenário, apesar de ser um poder enorme a cada um dos ministros, não é usada de maneira indiscriminada. O prazo para devolução de um processo após o pedido de vista é de 20 dias. É um prazo de referência, mas como disse a Heloísa Machado, da FGV de São Paulo, ele é raramente respeitado. Esses pedidos de vista ajudaram a atrasar, por exemplo, uma decisão final do Supremo sobre os auxílios moradia dos juízes. Há ações tramitando desde o início da década no tribunal. O ministro Luiz Fux ficou com uma delas na mão por 5 anos.
A atual presidente do Supremo, Carmen Lúcia, promete colocar essa questão super polêmica que está rendendo bastante debate, ela pretende colocar em votação em março de 2018. Lembra que você me disse? A gente tem visto alguns casos penais prescreverem no Supremo por demora na decisão. Em janeiro de 2018, já houve o caso do Serra, como a gente citou aqui. Depois veio à tona o caso do líder do governo Michel Temer no Senado, Romero Jucá, que também acabou beneficiado por uma prescrição. O Jucá, que se notabilizou pela frase do Pacto Nacional para estancar a sangria da Lava Jato, era suspeito de participar de um esquema de desvios de verba pública que ia para o seu estado, Roraima. O caso chegou ao Supremo em 2003, bem antes da Lava Jato e bem antes das suspeitas da Lava Jato que também atingem o Jucá. Esse caso de Roraima foi andando até que em 2005, o então ministro Joaquim Barbosa, que já se aposentou, pediu vista. Ele devolveu o caso ao plenário. Mas aí, em 2006, foi a vez do ministro Gilmar Mendes pedir vista também. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Gilmar Mendes ficou com o caso do Jucá na mão de 2006 a 2011. Teoricamente, estava tudo certo a partir dali para a investigação andar. Só que em dezembro de 2017, ou seja, quase 15 anos depois de as suspeitas chegarem ao Supremo, a Procuradoria-Geral da República, que é responsável por investigar os políticos com foro, pediu arquivamento. As suspeitas tinham caducado. E os procuradores da República não tinham encontrado indícios nesse tempo para apresentar uma denúncia contra o senador Jucá. Aqui é um caso que mescla falha de investigação com morosidade. Por que o Supremo é tão lento em casos penais como esse do Jucá e também da Lava Jato? Ouça o que a professora Heloísa Machado respondeu. O Supremo Tribunal Federal acumula funções recursais, funções de controle de constitucionalidade e também de competência originária, como, por exemplo, para as ações penais de pessoas que detêm o foro por prerrogativa de função. Desde o julgamento da ação penal 470, do mensalão, muito se critica esse tipo de competência penal criminal para uma corte constitucional como o Supremo, porque ele não teria condições e meios de promover o encaminhamento célere dessas ações. O julgamento da ação penal 470 chegou a um termo, de fato as pessoas foram condenadas e se deu início à execução da pena daqueles condenados, mas para isso o tribunal dedicou quase 2 anos de suas sessões a esse julgamento, deixando todos os outros processos na espera. Então, é por isso que se critica muito essa competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar ações penais, que tem uma complexidade específica, com depoimentos, testemunhas, muita análise de prova para cometimento daquele crime ou não, você acaba deixando de lado as outras funções também relevantes do tribunal, como, por exemplo, as ações de controle de constitucionalidade. Então, não é de se estranhar que o Supremo Tribunal Federal tenha dificuldade em levar a termo as ações penais que estão tramitando ali nos gabinetes de cada um dos ministros, e é por isso também que o próprio tribunal tem tomado iniciativas para alterar as regras de foro por prerrogativa de função, para que apenas aquelas pessoas que detêm esse foro, mas que cometeram crime apenas durante o mandato, em razão desse mandato eletivo, em razão dessa função pública, que fiquem com os casos no Supremo e os demais sejam levados à primeira instância. Isso ainda não foi decidido de maneira definitiva pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, mas alguns ministros já têm encaminhado para as primeiras instâncias casos de pessoas com foro, mas que cometeram crimes que não têm nenhuma ligação com o mandato que usufruem. Você sente o que você curte, o que você pretende, o que... Bom, a gente está chegando ao fim dessa edição do Politiquês, uma edição sobre conceitos, que é a nossa ideia central aqui do podcast. E na semana que vem, a gente volta com mais uma rodada de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República, numa série que começou lá no dia 1º de janeiro de 2018 e deve seguir nesses meses que precedem a campanha eleitoral. Antes de terminar, vamos para a nossa dica de livro.
E quem dá a dica hoje é o Roberto Tadei, jornalista e escritor. Vai lá, Tadei! O livro que eu recomendo é Os Argonautas, da escritora norte-americana Meg Nelson. Foi lançado no Brasil em 2017 pela Autêntica, numa tradução do Rogério Bettoni. A Meg Nelson é uma escritora já renomada nos Estados Unidos, é poeta, crítica e autora de vários livros de não ficção. E além de ser professora de escrita na Universidade do Sul da Califórnia. O livro é um livro comovente, muito atual e muito generoso, porque ela trata da própria experiência dela, em que ela conta o relacionamento dela com a parceira, com que ela conhece, com quem ela vai morar. Essa parceira já tem um filho de uma outra relação, então ela se torna madrasta desse filho, e elas decidem passar por um processo de inseminação artificial para ter um outro filho. No meio desse caminho, a parceira dela começa a fazer tratamento com hormônio para mudar a sua identidade de gênero. Então, ao longo dessa memória, ela vai contando esse caminho de construção dessa identidade dessas duas pessoas, esses dois personagens principais do livro, enquanto ela reflete sobre questões importantes da narrativa não ficcional relacionada à questão do gênero. Então ela faz muitas costuras com Foucault, com a Judith Butler, com Roland Barthes e com Wittgenstein. E o que me parece ser fundamental nessa obra, e por isso que eu recomendo, é porque ela se lança num desafio que me parece ser um desafio inédito, sem igual, pelo menos eu não conheço ninguém que tenha feito isso antes dela, de olhar para si com uma história que é absolutamente nova e contemporânea, com o desafio de pensar, é preciso encontrar palavras para dar conta dessa experiência. Então ela parte logo no começo de uma reflexão do Wittgenstein, né, de aquela ideia de que aquilo que não se pode falar deve se calar, e ela enfrenta, portanto, essa premissa e resolve falar. Ora, um livro como esse tem um efeito político enorme. Se você pensar que o que ela faz, de fato, a Meg Nelson, é construir uma identidade recusando um espelhamento, recusando uma ideia narcísica de construção de identidade. É isso aí, pessoal. O Politiquês está acabando. E a gente conversou hoje ao som do Felipe Cordeiro. Até semana que vem. Tchau.